como começar a sua jornada para conquistar um trabalho aqui no mercado europeu. Se você não sabe, meu nome é Pedro, eu sou o fundador aqui da Talevre, e a Talevre é uma plataforma onde você pode se aperfeiçoar, melhorar a sua candidatura para conquistar um trabalho na área de tecnologia aqui na Europa. Se você quiser dar uma olhada, nosso site deve estar provavelmente na descrição desse vídeo. Dar o primeiro passo é sempre muito difícil. A gente sempre fica imaginando muitos problemas, muitos desafios, assim, que na verdade, alguns deles são verdade. Então é difícil o processo de conquistar um trabalho na Europa, não é uma coisa fácil, banal, trivial, mas muitos dos desafios, da complexidade que a gente imagina, sem sair do Brasil, estando no Brasil, são muitas vezes imaginárias, sinceramente, porque é o medo do desconhecido, simplesmente isso. Eu estou começando essa jornada na Talevre, uma jornada empreendedora, a gente é uma empresa, a criação de uma empresa, tudo que é desconhecido causa uma estranheza. O nosso objetivo aqui é tirar esse lado desconhecido e te apresentar de uma maneira pragmática quais são as etapas que você deve fazer para se realizar esse sonho de conquistar um trabalho na Europa. Porque uma vez que você tem clareza na sua visão, uma vez que você sabe quais são as etapas, qual é o processo que você vai ter que seguir, fica tudo muito mais simples. Não fica necessariamente fácil, porque não é fácil. Você realmente tem que ter uma dedicação, um empenho nas candidaturas, um empenho em se preparar para as entrevistas. Da maneira certa, você vai fazer isso sem perder tempo. Esse é o nosso objetivo, te ajudar a se preparar da maneira certa para você ganhar tempo. Mas, de toda maneira, fica muito mais, quando você vê outras pessoas fazendo também, fica muito mais palpável, muito mais realizável. E como dar esse primeiro passo? Quanto mais rápido você vai começar a candidatar para vagas, quanto mais rápido você vai realmente ajustar a sua candidatura, ajustar a sua cover letter, o seu currículo, realmente targetar, objetivar as empresas que fazem sentido, que às vezes contratam já brasileiros, contratam estrangeiros, as empresas que também, e também mais, de uma maneira mais abrangente, todas as empresas que você pode ter um diferencial para trazer. A partir do momento que isso for feito, você vai ter resultado, o resultado vai te motivar. Ser convidado para uma entrevista, dando ela certa ou não, já vai te ajudar a se sentir mais à lese, mais à vontade. Realmente você vai começar a ver que é possível, vai começar a acreditar que é possível. Então aqui a gente vai te dar os primeiros conselhos muito importantes, triviais, cruciais, na verdade, não triviais, cruciais, que vão te ajudar a sair da inércia. Vamos lá agora, então. Bom, eu acredito que a primeira coisa que a gente deve fazer é saber aonde procurar. Se você já tem uma ideia, a primeira coisa que eu aconselho que você saber o que procurar é muito importante, mas isso aí já vai vir, imagino, da sua carreira. Você já deve ter uma ideia de 2 cargos ali que você está almejando, um gerente de projetos SAP, uma desenvolvedor back-end, desenvolvedor full stack. Então, você pode ter tranquilamente 2 visões, 2 cargos que você realmente acha que faz sentido na sua carreira. Por exemplo, no começo, quando eu estava candidato em 2018, eu queria muito o cargo de gerente de projetos e também de engenheiro de negócios, que a gente fala aqui, que é a pessoa que vai acompanhar a venda de um software, de uma solução mais de tecnologia, na parte técnica, vai acompanhar a parte técnica. Então, se é uma grande RFP, que a gente chama aqui, né, Request for Price, que as empresas abrem uma licitação, na verdade, né? Se é uma grande licitação, vai precisar de pessoas mais técnicas fazendo esse acompanhamento, fazendo demonstrações. Então, eu me candidatava para esses 2 tipos de cargo. Acabou que eu fiquei num cargo que era para fazer os 2, né, na verdade. Mas um não pode saber de outro. Então, isso é muito importante. Você pode ter 2 tipos de candidaturas diferentes, só que você não pode transparecer para a empresa que você realmente está atirando para tudo quanto é lado. Não. Você tem que transparecer que o que você decidiu fazer na sua vida tem uma linha lógica, que a gente chama na Talevre de fil rouge, que é uma expressão derivada do francês, que significa aquele fio vermelho que conecta, que você vai puxando e te conecta até um local, tem uma lógica por trás disso. E dentro desse processo você tem que identificar muito bem qual é o seu objetivo. Qual é o seu... Aqui na Europa se determina muito que você tem que ter um plano de carreira. O que acontece é que no background a pessoa tem um plano de carreira, mas tem 2 planos de carreira, 3, tem algumas opções diferentes. Mas sempre levando a uma visão de 5 anos, uma visão de 10 anos. Daqui a 5 anos eu gostaria de estar fazendo uma das 2 coisas aqui e estou tentando um dos 2 cargos aqui em primeira mão. Então, gerente de projetos e engenheiro de negócios. Mas só que eu não posso deixar a pessoa que eu estou candidatando, meu recrutador que eu estou fazendo entrevista para gerente de projetos, ele tem que entender que aquilo dali é o meu plano, aquilo dali é a minha vida, aquilo dali que eu quero aprender e evoluir. E o vice-versa também para o engenheiro de negócios. Beleza? Passando essa fase do o que, você pode decidir um ou mais, vamos falar aonde, né? Que é essa parte do LinkedIn. O LinkedIn parece óbvio, é óbvio, na verdade, só que eu quero ressaltar alguns pontos importantes do LinkedIn.
Primeira coisa, cara, não confia nesses filtros do LinkedIn. Eles filtram mal, assim. Aqui tem 1.200 resultados para Product Manager na Inglaterra. Com certeza tem muito mais. Então, assim, eu nem filtrei com nada, só filtrei do local aqui. Com certeza tem muito mais. Então, primeira coisa, o LinkedIn vai ter uma maior quantidade de oportunidades. A Europa utiliza muito o LinkedIn. Entretanto, preste atenção nos filtros e também uma pergunta que é muito recorrente, que eu vi aqui, eu queria falar com vocês. Se tem a estabilidade dos contratos aqui na Europa. A estabilidade é eu conseguir esse emprego aqui, Henderson Scott. Então, eu consegui um emprego lá. Se eu for demitido, o que acontece? Bom, basicamente, as vantagens do mercado europeu é que é maior atividade do que o mercado... Já é o mercado brasileiro, também é muito bom relacionado a outros mercados de tecnologia no mundo. Só que na Europa também você tem uma tensão de mão de obra muito grande, onde você tem uma população que envelhece. O Brasil ainda não tem essa inversão da pirâmide etária, né? A Europa já tem isso há muitos anos, então está sofrendo as consequências agora, há alguns anos. Então você tem muito poucos jovens e muito poucas pessoas formadas, cada vez menos pessoas formadas aqui por conta disso. E a indústria de tecnologia cresceu nos últimos anos, pelo menos, exponencialmente. Então você tem um mercado que ganhou muita maturidade, muita velocidade e a população cada vez ficando mais velha e não formando pessoas suficientes. Essa tensão de mão de obra é onde você vai ter a sua estabilidade. É onde você vai poder rapidamente mudar de um cargo para o outro, caso seja necessário. É claro que é um mercado também que as pessoas mudam muito rápido. 2, 3 anos já estão mudando de empresa, 1 ano e meio, 2 anos. Só que prefere-se também que você faça uma missão de pelo menos 3 anos validada numa empresa para ficar bem no seu currículo. Então, o ideal é que você, para esse próximo cargo, já assine com a intenção de ficar pelo menos, sabendo que você vai ficar pelo menos ali 2, 3 anos, se tudo ocorrer bem. Claro, se acontecer algum problema, você sai e muda, né? Então, eu acredito que, levée de fonds, que é fundraising, tem problema, a empresa demite muito, faz layoffs e tal. Cara, layoffs também acontece por aqui. Eu acredito que na França, principalmente por os contratos serem mais difíceis de você demitir alguém, tem muito empecilho, tem muito... A Inglaterra ainda é mais fácil, mas na França você paga muita dívida, é muito caro demitir alguém. Acaba tendo menos layoff, na Inglaterra acaba tendo alguns mais, dependendo da economia. Só que a grande questão você está no mercado muito aquecido e você tem, estando na Europa, você tem acesso a outros mercados também. Você provavelmente vai trabalhar com pessoas do mundo todo na empresa. A Inglaterra você fica lá em Londres, você observa já, é absurdo, você encontra gente do mundo todo. Então acaba que você aumenta muito o seu network e as suas possibilidades. Isso que é estabilidade para mim de carreira, não é necessariamente, tem um contrato CLT ou PJ. Isso para mim, assim, claro, traz uma estabilidade, mas ainda é pequeno. Para mim, estabilidade está em abrir novos mercados, abrir novas oportunidades. Hoje eu sei que, se eu for demitido, eu posso me candidatar para empresas da França, da Inglaterra, do Brasil, porque foram os mercados que eu mais atuei, que eu mais conheço gente. Então eu sei como fazer, eu conheço essas empresas, conheço a operação, conheço o ambiente de trabalho, já tive clientes na Inglaterra, já fui lá algumas vezes, já assinei contratos lá. Então, aqui na França, idem. E brasileiro, eu nunca fiz nada disso, quase, só que eu sou brasileiro, né? Então, ajuda. Então, assim, isso pra mim é mais estabilidade no mercado privado, né? O segundo ponto é o Welcome to the Jungle. O Welcome to the Jungle é um excelente site voltado para a área de tecnologia, principalmente França e Inglaterra. Eu vou só botar aqui em inglês, que eu vi agora que está em francês. Então, aqui você tem várias oportunidades também voltadas para várias áreas. Startups e menores startups que não conseguem pagar o preço do LinkedIn. A empresa na qual eu trabalho, por exemplo, a gente usa mais o Welcome to the Jungle, não usa o LinkedIn para publicar vaga. Comunica muito melhor o employer branding, a marca da empresa, e entra mais no bolso das empresas, das startups e empresas de tecnologia. E faz mais sentido mesmo. É uma mídia, realmente. Então, aqui você vai poder ver cultura, RSE, todos os pontos que você acredita ser pertinentes para você. E ofertas de trabalho, claro. Então, essa aqui você consegue atingir porque é tão importante, porque você está atingindo uma outra gama de empresas, um outro tamanho também de empresa, né? Vamos falar aqui do currículo. Então, uma vez que a gente vê o que, onde encontrar as vagas, vamos ver o como. Então, o como nada mais é do que montar um currículo adequado para o mercado europeu. A gente já falou, não sei se você assistiu algum outro vídeo aqui do canal,
mas a gente já falou sobre o modelo EuroCV, esquece isso, é horrível e todo mundo que envia tem que ser estrangeiro porque aqui ninguém conhece esse tipo de modelo, cada um faz seu currículo e o ideal é uma página. Ah, Pedro, foto ou sem foto? Depende do país para o qual você está enviando. Inglaterra, por exemplo, não tem foto, você não é bom botar foto. França, você tem que ter foto. Então, vai depender do país que você está enviando. Conselho, isso é bizarramente polêmico, não entendo porque isso é tão polêmico, é só uma foto. Mas enfim, pessoas têm seus motivos e você observe de acordo com a candidatura que você está enviando. Como eu falei no começo, você pode enviar para diferentes cargos, para diferentes cargos. Te aconselho para 2 ou 3 no máximo, para também não se perder muito. Mas você pode ter um currículo diferente para cada tipo de cargo. É assim que a gente vai fazer que o currículo entre todo em apenas uma página. Ele tem que ser de uma página. Aqui você tem o meu currículo, né, que eu usei como exemplo, uma breve descrição que eu tento ser o mais pessoal possível. Aqui eu realmente tento não descrever uma timeline, não existe isso. Você não se apresenta por uma timeline, porque a pessoa já vai conseguir ler aqui. Mas eu já coloquei uma descrição um pouco mais pessoal, hard skills, soft skills, língua e my passions, esporte. Isso aqui é muito importante também aqui na Europa, porque vai dar uma personalidade a mais ao seu currículo, à sua candidatura, e não só botar TV, cinema, assistir TV, coloca atividades muito mais assim, ativas. Então, viajar para onde, entendeu? Viajar mais para praia, viajar mais para montanha, fazer esqui, viajar mais para serra, viajar mais a dois. Então, tenta ser um pouco mais específico, que isso aqui vai personalizar mais a sua candidatura e vai causar um pouco um icebreaker, assim, vai ser melhor. E aqui, como eu mostrei, a estrutura do currículo é em 2 partes. Eu prefiro dividir assim, nossos alunos também, porque você tem aqui a primeira parte falando a sua timeline, realmente as suas conquistas e seus currículos, diplomas, suas experiências profissionais, são essas 2 partes. E a parte secundária, que é a que está bem marcada, que ela é menor realmente, eu não gosto de dividir 2 partes no meio exatamente, tem que ter uma hierarquia entre as partes. Então aqui, todo o design do currículo é extremamente importante, não é para ser bonito, é porque a pessoa vai ter 8 segundos para ler. Em média, um recrutador passa lendo 8 segundos do currículo. Então ele pode usar um software, que na verdade na área de tecnologia acontece pouco aqui, se eu usar uma leitura escaneada automática, porque tem falta de candidatos, então você ainda vai perder por conta de um robô. Muitas vezes a pessoa consegue fazer esse processo, então ela tem que encontrar as palavras-chave no lugar certo e ela tem que entender qual informação é prioritária para ela. Então, toda a parte direita é a área central, então aqui está minhas experiências profissionais, meus diplomas, e na esquerda, basicamente, é o retrato. À esquerda aqui, por exemplo, Agile Project Manager. Não tem certificação nenhuma disso, mas isso tem que fazer muito sentido com o que eu já fiz. A pessoa tem que parecer lógico. Ele falou assim, Customer Relationship. Então, relacionamento com o cliente. Se botar assim, liderança, e não tiver nada aqui de liderança, não tem motivo nenhum. Isso não é uma competência. Você tem que ter exercido liderança em algum momento. Aqui, relacionamento com o cliente. Ótimo. Meu cargo inteiro foi sobre isso. Tanto servir pessoas de relacionamento com o cliente, quanto me relacionar com os meus clientes. Então, faz muito sentido mesmo. E a gente vai colocar um vídeo aqui mais profundamente, mais especificamente sobre essa área, sobre esse ponto de currículo. E também, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, pode ter ou pode não ter, a gente vai produzir ainda um e-book exclusivo para você baixar aqui embaixo o guia completo de como você vai construir esse currículo aqui para o mercado europeu. Continuando, você tem o último e também tão importante passo, a cover letter. A cover letter, o que a gente aconselha? A gente aconselha muito que ela seja, para você ganhar tempo, você precisa ter 2 tipos de cover letter. Uma personalizável e uma mais generalista. Por quê? Porque aí você vai conseguir, como a gente falou no começo, como a gente já falou aqui antes, você deve ter visto aqui eu comentando sobre isso antes, você precisa ganhar escala. Você precisa não só qualitativamente ter uma melhor candidatura que os outros candidatos, mas você também precisa mandar 100, 200 candidaturas em um mês, porque apenas assim você vai receber vários nãos, mas também estatisticamente falando, você vai ter mais chances de receber um sim, uma mensagem positiva, um aceite, uma empresa que queira te contratar à distância, oferecer um visto e que seja uma ótima vaga para você, para sua carreira. Então, dessa maneira, a gente ensina também maneiras mais automatizadas, a gente vai ver em vídeos mais para frente para você fazer isso.
mas para ganhar escala também você não pode passar o seu tempo todo redigindo uma carta de apresentação diferente para cada empresa. Então, aqui o que a gente aconselha? Primeiro parágrafo, um hook, um gancho, para você chamar a atenção, uma introdução rápida sobre você e chamar a atenção do recrutador. Cada carta vai ser feita para um cargo, um tipo de cargo, não para uma empresa. Aqui você vê que essa carta aqui não tem nenhum nome da empresa. Então, é para gerente de projetos na área de tecnologia. Tudo meu argumento aqui é voltado para isso. E, basicamente, o que a gente acredita ela tem a licença poética, que está em português, né? Então, claro, se for para Portugal, beleza. Se for para outros países, na língua do país. Ou em inglês, né? Para a França, por exemplo. O que a gente acredita, porque essa genérica também funciona, é porque você, claro, personalizada, aumentam as suas chances de sucesso. Só que você não consegue aumentar elas sempre. Você vai passar 1, 2 horas redigindo ajeitando, corrigindo erros de gramática. Enquanto você vai perder, é melhor você passar essa 1, 2 horas enviando 10, 20 candidaturas a mais. Essa genérica, ela vem com muita força. Por quê? Porque ela é baseada nos seus 3 maiores competências. E ela é voltada já para o cargo. Então, se a pessoa quer te contratar, não vai ser porque, a maioria pelo menos, não vai ser porque você não botou o nome da empresa, que ela não vai entender que, cara, eu quero contratar um gerente de projetos de tecnologia. Eu vi que ele já trabalhou com software de relacionamento com o cliente, Zendesk Salesforce, com APIs e tudo mais. Eu vejo que, tecnicamente, ele responde às minhas necessidades. Em seguida, o segundo parágrafo entra numa parte muito mais comportamental. Então, habilidades em comunicação. Eu vejo aqui que eu tenho exemplos na minha carreira onde comunicação tanto com o cliente quanto interna, eu tive sucesso fazendo isso. Isso é o que eu acredito serem 3 competências minhas que tem muito sentido com o cargo. E por último, é uma competência um pouco diferencial. Por exemplo, aqui eu cito o fato de eu ser brasileiro instalado na França há mais de 7 anos. Aqui já são 9, na verdade, hoje em dia. Eu cito isso como alguns pontos positivos. Eu acho que a gente acredita na Talevrio que ser brasileiro é algo muito positivo, é algo que traz algumas vantagens diferenciais. Não é melhor ou pior que outra nacionalidade, mas traz diferenciais muito bacanas. Então, se você quiser, coloca esse último parágrafo. Se a empresa não vê sentido nisso, os outros 2 parágrafos antes vão sustentar e se você fez bem feita a sua carta, vão fazer muito sentido para a vaga. Aqui, por exemplo, o gerente de projetos essa competência técnica e essa competência de comunicação, para mim, são o que fazem realmente o sucesso de um bom gerente de projetos. Você tem que gerenciar muita gente, uma comunicação muito fluida e também ter uma visão técnica do todo muito boa. Então, para mim, esses 2 pontos são muito importantes. Se a empresa chegar até aqui e falar, beleza, ele também é brasileiro, tem alguma coisa a mais, mas não faz muita diferença. Ótimo, eu já consigo ser chamado para uma entrevista com os 2 pontos anteriores. Entretanto, se a empresa quiser expandir para o Brasil, ou então tem fornecedores de Portugal, tem equipes de dev em Portugal, que acontece muito, essa habilidade aqui vai fazer um sentido absurdo. Então, esse terceiro ponto, na minha opinião, é aquele que você olha para si e fala assim, cara, isso aqui poucas empresas vão ver que tem sentido, mas se tiver sentido vai fazer um diferencial muito grande na minha candidatura. E isso com volume vai tender a achar empresas desse tipo para você. E terminando aqui a carta, uma conclusão sempre. Uma conclusão e uma saudação, claro. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Espero que tenha ficado claro esses primeiros passos. Comece agora, você não tem nada a perder. Isso você tem que manter em mente sempre, você não tem nada a perder. Você já assistiu, você já sabe como fazer. Já começa a preparar seu currículo, a sua carta de apresentação e candidatar para as primeiras vagas, que assim que você começar a ser convidado para as entrevistas, tudo vai ficar muito mais fluido, tudo vai ficar muito mais... Você já vai ter um processo rodando ali e você vai ficar mais à vontade, mais motivado. Uma entrevista leva a outra e vai começar a dar certo para você, beleza? Gente, muito obrigado. Não esqueça de assinar o canal, ativar o sininho e fala aqui no comentário o que você achou desse vídeo, beleza? Gente, muito obrigado e até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.